Oi, tudo bem? Nós somos do grupo 4 e nós viemos falar um pouco mais sobre a casa e os diferentes modos de habitar em tempos de pandemia. Os membros do grupo são eu, Jordano Livinali, o Leonardo Scapinelli, Lorenzo Porto, o Lucas Valério, Luiz Soares e a Ianca Pereira. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha casa e como está sendo esse tempo de pandemia. Eu moro no centro da cidade de Soledade, estado do Rio Grande do Sul, né? No edifício Livinali, na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Eu moro com meus pais nesse apartamento desde 2008, né? E a gente mora nesse prédio desde 2005. Antes a gente morava num andar abaixo desse. Nesses tempos de pandemia, a gente teve que fazer algumas mudanças aqui em casa, mas nada muito difícil, né? A gente fez um espaço, né, tanto na entrada da sala quanto na entrada da área de serviço, para a gente retirar os tênis ali, pendurar a roupa, fazer a higienização da roupa, passando um álcool, higienizar a mão ou higienizar com algum produto que a gente tinha comprado na rua e tudo mais. Além dessas mudanças em relação à pandemia, a gente teve uma pequena mudança que teve um novo membro aqui em casa, né? Que é o Alf, né? É um gatinho que a gente adotou. Eu adotei ele lá em São Gabriel. Eu estava na casa da minha namorada e apareceu esse gatinho para a gente adotar, né? Como ele estava abandonadinho numa obra, eu não podia deixar ele lá sozinho, né? E junto com ele teve algumas mudanças na casa, mas coisa pouca também. A gente botou uma caminha para ele no meu quarto, comprou as coisinhas para comidinha para ele, a gente atou alguns brinquedinhos, né? O que mais tem pela casa é papel de ofício dobrado, tirado pelo chão, que ele adora brincar, né? E em cima do livro, aqui, esse garotinho, que é o novo membro. Tá dormindo, é o que ele mais faz. Dorme e depois de noite ele começa a brincar com a gente. Em relação aos sentimentos nessa pandemia, né? É um misto de tudo que a gente está sentindo, né? A gente sente medo medo de pegar o vírus, medo de acabar contaminando nossos familiares, né? Eu, a maior parte do tempo, desde março do ano passado, estou em casa. Assim que cancelaram as aulas em Rio Grande, eu já vim para casa, né? E a gente pensou que ia ser coisa rápida, mas já estamos um ano nisso, né? E desde então a gente passa a ter todos os cuidados possíveis, né? A gente faz toda a higienização das compras, a gente faz a nossa higienização. Meu pai teve que trabalhar um tempo na prefeitura de Birubá, então ele alguns finais de semana ele não vinha para casa porque ele tinha o contato direto lá. E todo esse tempo dentro de casa acaba gerando de certa forma um tédio, porque tu não tem muita coisa para fazer. Ainda mais morando em apartamento. Então eu tenho a opção de ir ali para a sacada e só, né? E a gente não pode ver os amigos e não tem muito contato com o mundo exterior, o mínimo possível. Eu só saio para ir para o mercado, ou só saio para ir para psicólogo e volto, mas nada mais que isso. E acaba desmotivando um pouco a gente. A gente fica meio à mercê desse, desse momento, né? E não tem muito o que mudar, né? E junto com isso eu tive bastante dificuldade, ainda tenho um pouco de criar uma rotina, porque se a gente está num tempo normal, a gente, de certa forma, se obriga às vezes a sair, então a gente fica sem ter essa opção, né? A gente fica em casa, acaba enrolando, não consegue andar muito, né? E juntamente com isso teve o EAD, né? Que foi uma coisa totalmente atípica para nós, né? A gente não tinha a menor noção desse tipo de ensino, né? Não tinha nunca acontecido, né? Então, é uma coisa bem diferente, bem difícil também de lidar, né? E com tudo isso a gente sente bastante saudade, saudades dos colegas, saudade dos amigos, saudade de poder sair caminhar tranquilamente na rua, uma coisa assim. Os ambientes que eu passo mais tempo é no meu quarto e na cozinha, né? No meu quarto eu é tanto para lazer quanto para estudo, quanto para descanso, né? Eu tenho uma mesa bem grande que eu posso deixar meu computador para jogar, para estudar, tudo mais. Tem a TV para assistir algum filme, alguma série. Minha janela ela ganha um pouco de sol de manhã, à tarde nem tanto, mas consegue ventilar bem o quarto.
E na cozinha eu passo a maior parte do tempo. Eu tomo café e às vezes fico de manhã inteira conversando com a mãe, ou falando alguma coisa, ou ajudando alguma coisa na cozinha. E antes das refeições, durante as refeições também. Então, mais ou menos assim tem sido a rotina da pandemia. Oi, eu sou o Leonardo e agora eu vou falar um pouco sobre o lugar que eu estou vivendo nessa pandemia. Bom, eu moro em um apartamento que fica localizado num condomínio aqui na cidade de Rio Grande e eu moro sozinho aqui desde que eu comecei a estudar engenharia na FURG, o que faz já uns 4 anos e pouquinho. Aqui tem vários prédios, é um condomínio bem familiar e eu moro no último andar do prédio da imagem da direita, ali onde tem aquelas janelas abertas. Em relação às mudanças que ocorreram aqui devido à pandemia, eu coloquei duas em especial. A primeira é no interior do apartamento, não é uma mudança física do espaço, mas é uma mudança que foi consequência dos cuidados que a gente teve que começar a tomar para evitar a contaminação pelo vírus. Então, eu fiz uma espécie de zona vermelha na entrada de casa, onde eu deixo os meus calçados, roupas e utensílios que eu uso no estágio ou na rua, e eu coloquei o álcool gel ali do lado para não esquecer de passar logo que eu entro em casa. A segunda mudança, então, ocorreu na parte de lazer externa compartilhada do condomínio. Geralmente aquele espaço era frequentado durante todo o dia, contudo, devido à pandemia, os portões foram fechados e foram estipulados os horários e quantidades de pessoa para a utilização. Eu gostava de passar um tempo lá, nem que fosse só para dar uma caminhada. Bom, em relação à minha rotina nesse período de pandemia, ela mudou bastante. Eu não sou de Rio Grande, minha família mora longe daqui, mas eu acabei permanecendo aqui nesse período por causa do meu estágio. Eu passo uma boa parte do meu dia no estágio, o restante em casa, assistindo aula, estudando, enfim. Eu sinto que agora minha rotina ela está bem mais sobrecarregada do que antes, mesmo as aulas sendo online, já que eu estou envolvido em mais atividades e o nível de comprometimento com elas é o mesmo. Eu já estou acostumado a morar sozinho, mas morar sozinho tem seus prós e contras, também nesse período de pandemia. Apesar de eu ter sim medo de me contaminar pelo vírus, eu não tenho aquela preocupação extra de talvez trazer isso para alguém dentro da minha casa. Porém, nesse período é natural que os medos e as angústias e pensamentos ruins acabam surgindo até que espontaneamente, já que é uma fase preocupante e difícil. A gente não consegue ter muitas vezes uma perspectiva de mudança e da realização dos nossos objetivos, e mais esse medo desse vírus novo, né? Então, nessa situação é bom a gente estar perto da nossa família. Felizmente, a tecnologia proporciona que a gente consiga manter contato com as pessoas que estão distantes, seja por videochamada, enfim, e isso ajuda bastante. Agora, então, eu vou falar dos ambientes aqui de casa que eu passo mais tempo, que são o meu quarto e a sala. Primeiro, então, eu vou falar do meu quarto. É um espaço totalmente dedicado para o descanso e lazer. É lá que eu vou sempre que eu quero descansar. Eu coloquei várias imagens da janela e da vista dela. E eu acho que é porque eu gosto muito de sacada, e como não tem sacada nesse apartamento, eu vivo olhando pela janela. Isso é uma das coisas que, se eu pudesse mudar no apartamento, seria a minha primeira iniciativa, construir uma sacada, ainda mais nesse período de pandemia, né, que a gente tem que ficar dentro de casa. E, por exemplo, aqui no condomínio, a área externa ela já está mais restrita, então a sacada para quem mora dentro do apartamento ajudaria a ter uma área externa, né, aberta e privada de certa forma. O quarto aqui é o único lugar que pega sol no apartamento, então isso me aproxima um pouco mais de lá. E um dos vícios que eu já tinha antes, mas que foi fortalecido agora na pandemia, foi o hábito de olhar o pôr do sol, que por sorte ele é muito bem visto da janela do meu quarto, tirando um reservatório que tem bem lá no fundo e atrapalha um pouco a vista. Por último, então, eu vou falar da sala de lazer, estudo e também de jantar, já que eu trouxe a mesa para cá. É o espaço que eu passo mais tempo, já que é aqui que eu estudo, aqui que eu assisto, descanso e faço minhas refeições. Eu acabei trazendo a mesa para esse ambiente, porque eu gosto de estudar de frente para a janela
e também na frente da televisão, que ajuda a quebrar o silêncio do apartamento. Tanto nos dias de chuva quanto nos dias de sol, eu gosto da vista da janela, gosto do vento que entra por ela. Eu acho que isso, de certa forma, ajuda a me acalmar e dar uma perspectiva melhor quando eu estou fazendo as minhas atividades. Bom, então eu tentei resumir um pouco da minha rotina nesse período e passar também para vocês um pouco dos lugares que eu mais passo meu tempo agora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lorenzo, né? Então, como tanto integrante do grupo, vou falar um pouco da minha casa, um pouco do meu estilo de vida que mudou aqui na quarentena. Aí tem uma foto da minha casa, né? É bem atual, tirei esses dias, enfim. Vamos ao que interessa. Onde que eu moro? Eu moro na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no bairro Fátima, né? Como vocês podem ver ali naquela fotinha, o círculo vermelho é a minha casa. É um bairro bem humilde, eu nasci e cresci aqui. Tá, então eu conheço tudo aqui na volta, nada de extravagante e é um ótimo lugar para se morar. Eu moro atualmente com meu pai, com a minha mãe. Meu irmão morava com a gente, mas acabou se mudando há um tempo atrás. Né, e apesar de ser pouca gente para o tamanho da casa, ela não é vazia porque aqui a gente tem muita companhia, que a gente tem 10 cachorros. A gente sempre foi amante de animais. Então, mesmo quando eu tô sozinho em casa, companhia não falta. Tá, a gente mudou alguns hábitos aqui em casa, né? E uma coisa que acho que todo mundo mudou é a higiene. Então a gente se preocupa sempre com a higiene aqui em casa, a higiene redobrada, triplicada, né? Que a gente sai sempre de máscara, a gente sempre usa álcool gel quando volta, a gente sempre separa as roupas para, né, num lugar separado da casa quando a gente volta de algum lugar. Então acho que todo mundo, né, criou esse hábito de maior higiene também. E uma coisa que a gente mudou foi usar mais cômodos aqui em casa, né? Mais áreas aqui de casa que a gente não usava muito. Como, por exemplo, uma foto que eu botei aqui do meu pátio. Não dá pra ver muito porque tem muita folha, mas, enfim, a gente não ia muito pro pátio porque o tempo que a gente tinha pra livre, assim, a gente usava pra ficar em casa, né? E a gente usava o pátio pra nada, praticamente, era pros cachorros. Mas agora a gente tem motivo pra usar o pátio, porque a gente não pode sair de casa, né? Tipo, não pode passar muito tempo fora de casa, né, por coisas desnecessárias. Não tem onde pegar sol, não tem muito onde pegar ar livre, e aí o pátio é uma solução que a gente pode ficar ao ar livre dentro de casa. Né, então a gente foi lá e deu uma reconfigurada no pátio, né? Podou as árvores, limpou lá alguns materiais de construção que tinham velhos. Né, agora o pátio está bem mais bonito. Né, e a gente fica bem mais tempo lá. A gente depois do almoço vai lá, pega um sol, né? De vez em quando fico lá de tarde, brinco com os cachorros, etc. É um lugar bem mais divertido, a gente está usando muito mais agora. Então esse é um dos hábitos que mudaram aqui em casa. Alguns sentimentos, né, em relação às nossas rotinas, o que mudou, o que a gente sente na quarentena. Saudade, eu acho que alguma coisa que todo mundo sente, né, que a gente tem saudade de ver nossos amigos e familiares, fazer coisas que a gente fazia antigamente, até pra faculdade é uma coisa que a gente tem saudade hoje em dia. Né, tédio é uma coisa que eu sinto muito mais hoje do que no começo, porque no começo tinha muito mais coisa pra fazer, mas hoje não tem muito mais, né, as coisas prazerosas acabaram, a gente pode até achar tempo para estudar mais ou fazer alguma coisa mais produtiva, mas não acaba sendo prazeroso, né? E aí o tédio, para mim, na minha opinião, continua crescendo. Insegurança, a gente sente muito, né? Porque a gente não sabe se a gente vai sair de casa, vai acabar contraindo o vírus por algum motivo e acaba passando para a família, né? Então a gente está sempre seguro de sair de casa, com uma coisa horrível. Desmotivação, a gente sente muito porque a gente não vê onde as coisas estão indo, a gente não vê mais o objetivo de certas coisas, né? Estudar online é uma coisa que a gente não vê muito objetivo mais, porque é extremamente difícil, é uma coisa que a gente não vê que a gente está aprendendo, né? Como eu botei em outro tópico, o ensino online é bem difícil, alguns professores basicamente não ligam para os alunos, então eles não ligam se a gente aprende ou não dão aula direito, né? Não botam material certo lá nas plataformas, enfim. Eles acham que presencial é a mesma coisa que online. E apesar de online ter algumas vantagens, as desvantagens são bem maiores, né? Então é muito mais difícil pra gente de aprender, se acostumar com isso. A gente não aprende, a gente vai mal e a gente acaba se desmotivando cada vez mais, né? E não só isso, como também outras coisas, né, além dos estudos online. Alguns ambientes que eu passo mais tempo aqui em casa, obviamente o quarto, eu acho que é um dos ambientes que todo mundo passa mais tempo. Aqui tem tudo que eu gosto de fazer, então tem a televisão para ver meus filmes e séries, tem o videogame que eu gosto bastante de jogar, tem o computador, né, tem a cama que eu passo bastante tempo no celular mexendo na internet, então é o lugar que eu mais gosto, onde eu tenho meus hobbies, né, eu gosto mais de passar meu tempo ali, e onde é um lugar que eu me sinto mais seguro, mais confortável. A gente tem também a sala de jogos que a gente criou em janeiro desse ano, né, que era uma vontade que a gente tinha de usar esse cômodo, que era a sala antiga da casa que estava vazia, para alguma coisa, né? A gente queria fazer um jogo ali, a gente não queria comprar alguma coisa, decidimos comprar uma mesa de sinuca, né? E hoje é incrível o que essa mesa proporciona pra gente, porque além de horas de diversão, ajuda a aproximar um pouco mais a família. Eu e meu pai mesmo, a gente não tinha um hobby em comum e agora a gente tem. A gente sempre joga quando tem o tempo. E eu acho isso muito legal, além de sempre poder jogar de tarde mesmo quando não tem nada pra fazer, é sempre uma opção.
A churrasqueira é um sonho que meu pai tinha de construir além da garagem, né? Então era uma garagem que ele cortou metade e fez a churrasqueira. E agora a gente passa muito tempo lá, né? Conectado ao pátio. Então a gente passa muito tempo no pátio, a gente passa muito tempo na churrasqueira. A gente sempre faz um almoço, um churrasco lá, sempre que tem tempo. E agora meus pais, já que trabalham um pouco menos devido à pandemia, eles acabam passando mais tempo em casa e acabam usando mais a churrasqueira para tentar passar um pouco mais tempo com a família. E por último, a sala, que eu acho que é um lugar que todo mundo usa, né? Que é um lugar para relaxar, um lugar que a gente senta depois do almoço, conversa, vê televisão, todo mundo junto em família. Eu acho que é um lugar que eu passo muito tempo ainda. Até quando tô sozinho, eu vou lá de tarde, fico sentado no sofá, mexendo no celular, assim como no meu quarto. Então é isso, como recado final, eu queria dizer para todo mundo que continue se cuidando na quarentena, né? Que a gente faça a nossa parte para acabar o mais rápido possível, porque a gente quer que as coisas voltem, né, o mais rápido possível, que a gente sente saudade de coisas simples, né? Eu jamais imaginei que eu ia sentir saudade de ir na padaria sem precisar me preocupar se alguém tinha espirrado em cima do meu pão. Mas tá acontecendo hoje e é horrível o sentimento, eu espero que acabe logo. Então é isso, um grande abraço a todo mundo que tá assistindo e até a próxima. Olá, meu nome é Lucas Maron Valério e a partir daqui irei falar como está a minha relação com o espaço doméstico, que é a minha casa neste tempo de pandemia. Então, eu moro na zona urbana da cidade de Pelotas, no bairro Fragata, é um bairro localizado próximo ao centro. Durante a pandemia estou residindo com meus pais e minha avó. Eu e meus pais moramos na parte da frente e minha avó reside na parte dos fundos numa casa separada para ela. Uma das mudanças que ocorreram durante a pandemia foi o cuidado com a minha avó, por ela ter uma certa idade e possuir alguns problemas de saúde. Procuramos manter menos contato possível. E outra coisa que mudou é que quando chegamos em casa, sempre trocamos os calçados e tiramos as roupas e vamos tomar banho. Eu tenho bastante medo em transmitir esse vírus para alguém, principalmente para minha família. Então passo a maior parte do tempo em casa mesmo. E também procuro ter o cuidado redobrado. Coisas que antigamente fazia, como compartilhar o mesmo copo, hoje não faço. Outra coisa que passou a me incomodar e trazer sentimentos ruins é o ato de apenas sair para a rua. Fico inseguro, tenho medo de pegar e trazer esse vírus para dentro de casa, ou simplesmente transmitir para alguém que eu não conheço. Já faz praticamente um ano que estamos vivenciando a pandemia, e isso vem trazendo uma falta de perspectiva, uma desmotivação muito grande, que às vezes acabo duvidando se um dia irá voltar tudo como era antes. E por eu estar a maior parte do tempo em casa, também como eu já mencionei, a nossa rotina fica praticamente sempre a mesma. Me dá um tédio de ficar em casa, sabendo que no outro dia irei fazer praticamente a mesma coisa que fiz, hã, no dia anterior. Começa a dar uma saudade de quando iria para a FURG, que é a universidade que eu estudo, encontrava meus amigos, jogava futebol, ia às festas, coisas que hoje em dia não consigo fazer. Então aqui irei falar um pouco dos ambientes que passo a maior parte do tempo durante a pandemia, dentro de casa, que é o meu quarto e a garagem. O meu quarto, sem dúvidas, é o lugar que eu passo a maior parte do tempo. É o local onde estudo, onde olho minhas séries, onde olho os filmes. É um lugar calmo, silencioso, ideal para eu estudar. E a garagem é um lugar de lazer. É o lugar que mais passo com meus familiares, fazemos churrasco em família, jogamos sinuca, olhamos televisão, sentamos na frente para pegar o sol. Então, por fim, percebo que é um tempo difícil para todos nós. É um tempo de aprendizagem, é um tempo de começar a dar valor nas coisas mínimas que antes não conseguimos mais fazer. Quem me dera, ir no super sem a preocupação de ser infectado pelo vírus. Então é um tempo de nos repensar e começar a valorizar muitas coisas que antes não eram valorizadas. Olá, o meu nome é Luiz Soares e eu vou comentar um pouquinho como que está a minha relação com o ambiente que eu estou vivendo nessa pandemia. Bom, primeiramente, a imagem que alguém vai ter se por algum acaso for me visitar, a primeira imagem vai ser esta aqui em cima. Isso porque o negócio do meu pai, ele funciona no mesmo terreno que a minha casa, que fica aos fundos, atrás da oficina de chapeamento e pintura na qual ele é proprietário.
Bom, esse terreno com casa barra trabalho em questão fica em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Santana do Livramento é a minha cidade natal, e é a cidade que eu voltei a habitar depois do começo da pandemia. Lá eu moro com os meus pais, que são as duas pessoas que estão comigo nessa segunda foto, com o meu irmão e com a minha irmã. Arquitetonicamente, não ocorreram grandes mudanças, mas nas atitudes dos habitantes da casa, sim, ocorreram várias mudanças. O cuidado foi redobrado, os varais ganharam a presença das máscaras e o álcool gel se tornou um dos maiores, se não o maior equipamento, o equipamento mais utilizado na casa. Aprendemos a abrir mão das reuniões com familiares e amigos, coisas que eram muito comuns na minha família. E a pandemia ela trouxe pequenas mudanças, como o fato de higienizar as compras da semana, mas também trouxe grandes mudanças, como a falta do convívio de pessoas que a gente ama. Bom, ficar em isolamento trouxe sentimentos à tona, como a ansiedade e a preocupação. Sentimentos esses que nós tentamos controlar nos adaptando a esse novo normal. É um tempo para refletir muito as nossas atitudes, tentar ser mais solidário com o próximo e, para mim, principalmente, está sendo um tempo para planejar um pouco os meus próximos objetivos e planejar o meu futuro. Um dos ambientes que eu mais passo o tempo, posso listar a sala como o segundo deles. É na sala que eu faço as minhas refeições e que me reúno com minha família para dividir angústias, dividir alegrias e dividir até um simples mate. Bom, e o ambiente que eu mais passo o tempo, com toda certeza, é o escritório. É onde eu passo a maioria do meu dia, resolvendo as demandas da faculdade e do trabalho. Tentei aqui passar um pouco de como é a minha rotina, como é essa relação com o ambiente onde eu estou passando essa pandemia. E espero voltar à minha rotina normal o quanto antes. Olá, eu sou a Ianca e eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha casa durante o período de pandemia. Bom, eu estou morando no Cassino desde novembro, é um bairro localizado em Rio Grande e eu estou morando com meu irmão mais velho. Essa mudança foi uma opção dos meus pais, eu morava com os meus avós e por uma questão de segurança a gente optou por isolar eles e evitar que levássemos o vírus para eles, que era um grupo de risco. Essa da foto é a Puppy, ela é nossa cachorrinha e ela é a alegria da casa. Ela vem todo fim de semana fazer companhia. Bom, mudou muita coisa para mim, desde a mudança, a questão da rotina, mas eu destaquei duas, que seria o álcool em gel na entrada da casa. Isso não era um costume da minha família. Também deixar o chinelo na entrada, no nosso caso a garagem, por uma questão de higiene, nós optamos por isso. Antes, no começo da pandemia, nós não estávamos tão preocupados, mas infelizmente pessoas próximas acabaram sendo contaminadas com o vírus e acabamos caindo na real que é preciso cada vez mais cuidado, nunca é demais. A questão do esporte, eu era alguém que gostava muito de ir à academia, andar de bicicleta, e infelizmente agora elas estão aposentadas no quintal. Bom, como eu disse, a minha rotina mudou muito. Eu sinto muita saudade de morar com os meus avós, porque era algo muito bom, era algo aconchegante, eles faziam tudo por mim. Às vezes eu me sinto numa solidão, porque eu fico muito tempo sozinha, mas ao mesmo tempo eu penso que isso é bom para eles e que eu não corro o risco de estar levando o vírus para alguém, ainda mais pessoas tão importantes para mim. A questão da aula online também foi uma mudança muito louca que aconteceu. Eu já estava acostumada com as aulas presenciais da FURG. Eu acredito que a aula online precise de muito mais organização,
porque a gente assiste a aula quando quer, então depende de nós nos organizarmos para assistir todas as aulas, estudar todos os conteúdos e manter tudo em dia. Bom, os ambientes que eu mais passo tempo é a rede, a piscina e o mezanino. A rede eu gosto muito de descansar, mas também para realizar leituras, algumas aulas eu assisto lá também, faço algumas anotações, aulas que não precisem ficar calculando ao mesmo tempo, eu gosto de assistir lá. E na parte da noite eu gosto de ver as estrelas lá também. É muito bonito de ver o céu todo estrelado, ainda mais uma rede. Bom, a piscina em dias de calor é simplesmente a melhor coisa da casa, porque é refrescante. E também quando eu chego do trabalho é maravilhoso botar os pés de molho e relaxar ouvindo uma boa música. E por fim, o mezanino, é onde eu durmo também. Ele é cercado por janelas e uma delas tem vista para o mar. Eu acordo cedo, então eu adoro ver o nascer do sol lá. Já dá um up no nosso dia, ter aquela imagem linda. E é isso aí. Essa é um pouco da minha rotina, um pouco da casa, as partes que eu mais gosto. Espero que tenha gostado. Bom, a gente aproveitou o final agora, já que a gente está falando desse período de pandemia, da relação com o nosso espaço e as mudanças na nossa rotina, para registrar uma das coisas que mais está fazendo falta para a gente, que é o nosso convívio diário. A gente espera então que todo mundo esteja bem e confortável no seu espaço doméstico e que logo a gente possa voltar a estar juntos e construir novas memórias. Obrigado a todos, se cuidem e se puderem fiquem em casa.